Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 13 do mês de abril do ano de 2022. É o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 12 de Nissan, do ano 5782. Até o pôr do sol é o dia 12 de Nissan. A partir do pôr do sol, nós temos aí o dia 13 de Nissan. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, ou seja, hoje é quarta-feira, né? Ou o quarto dia para o Shabat. E ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estaremos no dia 13 de Nissan. Amanhã, quinta-feira, ao pôr do sol da quinta-feira, né? Amanhã, então nós entraremos no dia 14 de Nissan, ao pôr do sol. E aí nós estaremos em Erev Pesach, estaremos em véspera de Pesach, ok? Então nós estamos chegando aí realmente nos nossos dias de Pesach, ok? É uma data muito especial e nós precisamos aí dessa nossa conexão com esses dias. São dias singulares, ímpares, de grande elevação espiritual. Temos aqui no transcorrer dos dias, né, falado a respeito daquilo que os sábios, os nossos mestres, os nossos comentaristas, os nossos rabinos orientam a respeito de Pesach, né? E vamos dar continuidade a isso daí sem sombra de dúvidas, ok? Então, se preparando já, né, para amanhã, ao pôr do sol de amanhã, o quinto dia da semana, conhecida como quinta-feira, ou o quinto dia para o Shabat, né, para entrarmos na véspera de Pesach, Erev Pesach, ok? Então, e vamos aí dentro desse escopo aí, ok? Hoje nós estamos aí com 219 dias transcorridos dentro do nosso calendário judaico 5782, né? Vamos para uma palavra, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel para hoje, né, o que ele nos fala nesta tarde, né, e dessa forma nós possamos também aproveitar o seu conselho para estarmos aí nessa conexão para Pesach, ok? Então vejam bem, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, né, o justo da nossa geração, né, que completou a data do seu nascimento, 120 anos, né, no dia de ontem. E então o nosso Rebbe diz, o líder da nossa geração: porta de fuga. Todos nós precisamos de uma pequena porta através da qual possamos sair de nossa pequena nave espacial de vez em quando, para sermos capazes de olhar para nós mesmos de fora e ver o que é bom e o que necessita de reparos e o que poderia ser muito bem utilizado. Para sermos capazes de olhar além de nós mesmos e nos ver em comparação ao vasto universo. E então podemos crescer. Na verdade, todos nós temos tal portinhola. Não a usamos muito, porém, né, a gente fica sem usar essa famosa portinhola. Porque temos grande medo de deixar nosso eu confortável e bem definido e nos aventurar no vasto além. O que o Rebbe traz para nós aqui nessa palavra de sabedoria, ensinamento, orientação, é que de fato todos nós temos uma famosa porta de fuga. E nessa porta de fuga, o nosso Rebbe diz que nós precisamos realmente de vez em quando sairmos da nossa nave espacial. Essa nave espacial somos nós mesmos, né? Então, nós precisamos sair dessa nave espacial. Ou seja, nós precisamos realmente sermos capazes de olhar para nós mesmos
do lado de fora. Deslumbrar a nós mesmos e fazermos uma autoanálise. Olhar aquilo que é bom, aquilo que pode ser aproveitado, olhar aquilo que pode ser reparado. Para qual finalidade? Para sermos pessoas melhores, né? Então, o nosso Rebbe ele está dizendo que é preciso e é importante realmente que nós possamos fazer dentro dessa visão aqui, né, porta de fuga. Nós precisamos sair da nossa nave espacial, sairmos de nós mesmos e olharmos de fora para nós mesmos, né? Um exemplo que a gente sempre fala aqui sobre isso é aquela questão de você chegar de frente do espelho e você conversar com você, por exemplo, né? E você poder analisar essa realidade. Você olha nos olhos de você mesmo. Você está analisando você da parte de fora. Você está olhando para você mesmo. E aí é bom você fazer esta análise. Obviamente, isso não se diz respeito você fazer isso diante do espelho, obviamente, né? É fazer no banheiro. Mas você pode fazer no seu quarto. Normalmente, há algum quarto que tem espelho, né? E não fazê-lo no banheiro, porque no banheiro tudo é imundo, tudo é profano. E você fazer uma análise dessa de você mesmo no banheiro não é bom. Então, por isso, fora do banheiro, no quarto onde tem um espelho, normalmente sempre tem nas casas um quarto que tem espelho, né? Então, você vai para esse quarto e você se olha. Você dá uma saidinha, né, dessa porta de fuga, nessa portinhola, você sai da sua nave espacial. Agora é você olhando para você mesmo e você fazendo uma análise. Olhando aquilo que é bom para que possa ser utilizado mais e mais e aperfeiçoado mais e mais. Aquilo que precisa ser reparado para que você se torne cada vez mais uma pessoa melhor, né? E também nesse sentido que você possa fazer esta análise e então a finalidade é crescimento, né? E o nosso Rebbe diz que normalmente não se usa isso, né? As pessoas dificilmente usam, né, essa porta de fuga, entre aspas, né? E por que é difícil o ser humano usar isso? Porque o ser humano, ele tem medo dele mesmo, por incrível que pareça. Ele tem medo de deixar o seu eu confortável e mexer com o seu eu confortável, né? Que é aquela situação, não, eu estou bem, está tudo bem, eu estou bem assim, não preciso mudar nada, e etc, e etc, etc, né? Então, dessa forma, né, o seu eu confortável e bem definido, né? Então, a pessoa ela não quer mexer com isso. Então, dessa forma, ela perde uma grande oportunidade. Essa oportunidade, diz o Rebbe, é nos aventurar no vasto além. Este além, ele está na palavra de sabedoria do Rebbe, ele está em letra maiúscula. E isso significa Deus, além. Ou seja, Deus é tudo. O além é Deus. Deus é o além. Então, todo o universo é um grande além. E tudo isso está em Deus. Então, o Rebbe diz que quando nós perdemos esta oportunidade, nós estamos perdendo essa oportunidade de nos aventurarmos no vasto além. E nesse sentido, nós vamos vendo o quanto que nós dependemos de Deus e o quanto que nós precisamos de Deus. Esta é a finalidade de nos aproximarmos mais de Deus através de uma grande aventura no além. Ou seja, Deus é Ein Sof, que significa o infinito, o além. Então, você muitas vezes tem dito, eu creio em Deus, mas você crê mesmo? Você se aventura nessa portinhola e faz uma autoanálise olhando para si mesmo de fora, vendo que é bom para ser aproveitado, utilizado, aperfeiçoado? Você tem feito essa autoanálise naquilo que não é bom,
que precisa ser corrigido para que você se torne cada vez mais uma pessoa boa, melhor? Você realmente não vai nesta autoanálise porque você não quer deixar o seu eu, o seu ego, a si mesmo, que está confortável, está numa sombra e água fresca, está tudo tranquilo, aparentemente, né? Então, não preciso mexer em nada, está tudo certo. Você tem medo de mexer nisso? Deus, ele nos chama para a grande aventura do além. Você realmente precisa aceitar o convite de Deus. Por quê? Porque você precisa ir além, primeiramente, de si mesmo, além do seu ego, além dos seus limites, para poder ter uma conexão com Deus. Dizer apenas eu creio em Deus não está dizendo toda a realidade da emuná e do bitachon. Emuná, fé, bitachon, confiança, fé e confiança em Deus. Então qualquer um fala, eu creio em Deus. Até o papagaio fala. Eu creio em Deus, o papagaio também fala. Mas ir além, é aí que você vai mostrar a sua emuná e o seu bitachon. Está disposto a aceitar o convite de Deus e ir além? A resposta é tua. Então, você é que faz e que dá a resposta divina. Ok? Vamos aí para a nossa quarta leitura da nossa porção da semana de Pêssar. Então, a nossa quarta porção está no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 33 a 36. E depois vamos comentar um pouco mais sobre a questão em si de Pêssar, né? Algumas orientações, entre outras coisas também um chamado para a véspera de Pêssar, ok? Vamos lá. Então a nossa quarta leitura da semana de Pêssar está no livro de Êxodo, capítulo 12, e hoje nós vamos ler os versos 33 a 36, né? Então, a passagem bíblica diz assim: E o Egito pressionava o povo para enviá-lo depressa da terra, porque diziam, todos nós seremos mortos. E o povo levou a sua massa antes que estivesse fermentada, e levou o restante de seus alimentos atados com suas vestimentas sobre os seus ombros. E os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moshe, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestimentas. E o Eterno deu a graça do povo aos olhos dos egípcios e cederam-lhes, despojando os egípcios. Então aqui é a nossa quarta aliá. Então, dentro dessa palavra de hoje aqui, o povo judeu saiu mais rico do Egito do que quando chegou. Então, realmente, o povo judeu pediu para os egípcios, né, objetos de prata, objetos de ouro e vestimentas, né, vestidos, vestimentas, roupas, né? E realmente Deus fez com que o pedido do povo judeu caísse no bom grado dos egípcios, e os egípcios prontamente se despojaram, né, praticamente de quase todas as suas riquezas e entregaram ao povo judeu. E assim eles saíram mais ricos do que quando chegaram. A pergunta é, por que o povo judeu pediu aos egípcios, né, os objetos de prata, ouro e vestimentas preciosas, né? Entre outras coisas, levaram pedras preciosas, tudo aquilo de bom, né? Realmente, economicamente falando, foi dado ao povo judeu para sair do Egito. Às vezes alguém, pensando superficialmente e de uma forma não espiritual, né, vai falar, puxa vida, o povo judeu aproveitou o ensejo, né, e acabou levando as riquezas do Egito. Não.
Se você, como dizem os nossos sábios, se você for pesar na balança 210 anos de escravidão no Egito, tudo que eles construíram para os egípcios, trabalhos forçados, trabalhando mais do que 14 horas por dia, 18 horas por dia, mal tinham tempo de dormir, eram acordados de madrugada, certo? E não existia direito trabalhista, não. Não tinha sindicato, por exemplo, né? Não tinha nada dessas coisas aí, né? Não tinha CLT e por aí afora vai. Eram trabalhos forçados, trabalho de escravos. Eles estavam escravizados. Portanto, não tinham liberdade nenhuma. Então, não tinham direito a salário, não tinham direito a nada, certo? Por quê? Porque foram escravizados pelo povo egípcio, pelo Paró, e todo o povo apoiou a decisão do faraó, né? Então, na realidade, quando o povo judeu saiu do Egito, nesse momento conturbado, e pediram, não exigiram, pediram objetos de prata, de ouro, e tudo aquilo que é valioso, vestimentas e etc, etc, na realidade foi o pagamento dos serviços prestados durante 210 anos para o povo egípcio, para o faraó e para o Egito. Então a realidade é essa, foi o pagamento que eles deram realmente para o povo judeu. E ao mesmo tempo nós vemos aqui que, devido à agonia que o povo e as aflições que o povo egípcio estava sofrendo, eles estavam apressando a saída dos judeus. Então era para realmente sair correndo, né? E por isso eles levaram consigo a massa, né? A massa de pães. Então nessa saída prematura ou apressada, né? Então não houve tempo para a massa levedar. Então dessa forma a massa ela se tornou realmente sem fermentação. Então foi aí que foi feito realmente a matzá, né? O pão sem fermento, né? Então sem fermentação. Então ao sair do Egito com a matzá, então estava a mensagem ficando, era que era necessário tirar o Egito de dentro de si mesmo. Saindo do Egito e deixando o Egito e tudo aquilo que está ligado ao Egito para trás. E daqui para frente é uma massa nova, sem fermentação, sem hametz, porque, como já falamos nessa semana, hametz significa tudo aquilo que leva para a inclinação do mal, yetzer hará, certo? Então, essa massa não levedada, essa massa não fermentada, né, que saíram do Egito, para trazer, entre outras coisas, esta mensagem. Nós precisamos vencer o nosso Egito interior e vamos para Pêssar, Então vamos deixar tudo para trás que está conectado com o Egito, pois esta é uma expressão daquilo que significa escravidão e tudo aquilo que é perverso em todos os seus níveis e em todas as suas ramificações. Então vamos adentrar em Pêssar? Vamos! Então vamos deixar para trás toda a massa levedada, fermentada. Isso significa, vamos nos purificar para que nós possamos entrar em Pêssar e estarmos realmente conectados com a nossa redenção final, com Mashiach. Então é importante você ter essa conexão. Então aqui nós temos a nossa quarta leitura da conexão com a semana de Pêssar, né? No capítulo 12 do livro de Êxodo, né? E amanhã teremos aí a continuidade já com o quinto dia, ok? Baruch Hashem. Então algumas coisas aí para nós estarmos conectados, ok? Então vejam bem, nós temos aí, né, a Haggadah de Pêssar para Benei Noach, com a compilação do nosso rabino Orav Yaakov Gerenstad,
Então, é essa Haggadah que nós temos aí compartilhado, o movimento Bnei Noach Brasil, através da sede lá no Brooklyn, São Paulo, bem como das demais comunidades Bnei Noach no Brasil e fora do Brasil, estão compartilhando a Haggadah de Pessach para a comemoração do cerimonial de Pessach e também norteado a nossa entrada em Pessach. Esta semana o nosso Rav Yaakov, né, fez uma live aí trazendo mais orientações sobre a Haggadah de Pessach, né, o nosso Seder. E significa, né, Seder significa ordem, a ordem que nós precisamos seguir dentro da nossa, dentro do nosso cerimonial de Pessach, ok? Então nós temos aí na nossa Haggadah uma sequência do Seder de Pessach, né, a ordem, a sequência, e nós temos aí uma sequência de 15 sequências para nós podermos fazer o nosso Seder de Pessach, ok? Para a nossa reunião, sexta-feira à noite, ali em Bauru, né? Nós estaremos levando alguns exemplares, né, da Haggadah de Pessach para termos à disposição. Às vezes algumas pessoas não terão a posse, né? Então nós estaremos compartilhando, né, o livreto de Haggadah de Pessach, ok? Então, o nosso menu principal, né, ou seja, para fazermos o nosso cerimonial de Pessach, o nosso menu principal é os 4 copos de vinho, os legumes mergulhados em água salgada, a matzá, né? Ervas amargas como alface romana, mergulhadas em haroset, que é uma pasta de nozes, maçã e vinho, para fazer aquela massas, né, que recorda os tijolos. E na sequência uma refeição festiva, né, que que vamos ter na sequência, como todo mundo judaico e em todo mundo Bnei Noach teremos aí o nosso jantar especial de Pessach, ok? Baruch Hashem. Obviamente, né, quem vai participar pela primeira vez, assim como também aqueles que estarão participando da live, né, nós estaremos transmitindo ao vivo e a cores para o Brasil e o mundo, né, a live do Seder de Pessach, né? Então, obviamente, nós estaremos aí trazendo todas as orientações da sequência, explicações, para que possamos aí ter a ordem, né, no Pessach e seguir as coisas tranquilamente, ok? O que nós queremos trazer aqui para você é o seguinte: amanhã é o 5º dia da semana, o 5º dia para o Shabat, e ao pôr do sol de amanhã nós estaremos adentrando na véspera de Pessach. Então, no pôr do sol da quinta-feira até o pôr do sol da sexta-feira, nós estaremos em Erev Pessach, véspera de Pessach. Temos um fator muito importante na véspera de Pessach para o fazer. Sabemos que na noite da quinta-feira, que entramos na véspera de Pessach, já tem aqueles preparativos para aquelas pessoas, para os Bnei Noach, que vão realmente limpar a casa de Hametz, já começam a fazer já começam a procurar na quinta-feira à noite, né? Então vai sair procurando realmente o Hametz dentro da casa. Então vai ter aquele pente fino, né, sobre isso daí, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ou alguém da família ou algum dos filhos ou algum dos netos, né, foi lá no sofá e comeu lá alguma coisa semelhante a pão ou qualquer outro tipo, né, de alimento que tenha hametz, que tenha fermento, né? E aí ele precisa fazer um pente fino lá no sofá, né? Então ele vai passar um aspirador, etc e tal,
para que possa ser sugado qualquer migalha de pão nesse sentido aí. Ou vai escovar, etc. e tal, o sofá, né? E vai fazer aquela limpeza, etc. e tal, né? Então, vai fazer uma procura do Hametz. Até sexta-feira, na parte da manhã, às 10h09, pela orientação rabínica, é o prazo limite para que se tire, se localize e recolha, né, o Hametz fora da casa, ok? Então é isso daí sobre a questão do Hametz, né? Então, bolo, farinha de trigo, macarrão, biscoitos ou bolachas, como alguns falam. Alguns falam biscoito, porque está escrito lá no pacote da bolacha biscoito, né? E alguns já se acostumou tanto em falar bolacha, acabou virando bolacha, a história. Biscoitos ou bolachas, né? Então são esses ingredientes aí que contêm fermentação, contém fermento, né? Que estão ligados àqueles 5 cereais, e então precisa ser recolhido, né? Ser retirado da casa para os que voluntariamente, né? Assim o querem fazer, ok? Fazendo voluntariamente e com amor a Hashem. Então tem isso daí, ok, beleza. Mas há uma coisa muito importante e muito nobre para se fazer na quinta-feira à noite, que é a entrada da véspera de Pêssar. Os nossos sábios, eles dizem assim, um dia destinado para bênçãos. Ou seja, bênção sim, maldição não. Só que nós vamos falar sobre isso amanhã. Então, por isso, compartilhe, convide as pessoas para saber sobre isso daí. Um dia destinado para bênçãos. Bênção sim, maldição não. E isso está conectado diretamente dos pais para com os filhos. Então, pais, né? Vamos estar presentes e aprender essa história aí. Um dia destinado a bênçãos, né? Bênção sim, maldição não, ok? Então amanhã nós estaremos falando sobre isso daí. Então, né, compartilhe o convite a todos quanto possível, né, que você possa fazer. E principalmente, né, pais, não percam. É uma palavra que os nossos sábios trazem, muito importante e muito elevado. Você não pode perder isso daí, ok? Então vejam bem, né? Uma das coisas que precisa se ter aí visão sobre o que comer durante os 7 dias de Pêssar para 8 dias, né? Então pode-se comer à vontade frutas, vegetais, peixes ou carnes, bovinos, né? Ou ovinos também, contanto que não se coma demais, né, para que a matzá seja comida durante o dia a dia também, né? Você vai ter que comer 7 para 8 dias o matzá. Não adianta encher o bucho aí e depois comer um pedacinho de matzá assim, né? Não esqueça, né? Você não tem como ficar enganando Deus, né? Querer fazer uma barganha com Deus, né? Enche a pança aí de frutas, vegetais, ou peixes, ou carnes bovinas, ou carne ovinos, né? E depois, na hora de comer matzá, come um pedacinho de matzá. Já fiz minha parte hoje, já comi um pedacinho de matzá, né? Então não é por esse lado aí não, ok? E principalmente, né, de quinta para sexta-feira, que é véspera de Pêssar, durante o dia, né, do 6º dia da semana, sexta-feira, que é o pôr do sol, estaremos adentrando em Pêssar, a primeira noite de Pêssar, e onde nós vamos comer matzá, né? Que a ordem é para comer matzá. Então, né, durante o dia, a orientação é a mesma que os nossos mestres trazem, né? Não vão querer encher o bucho de frutas, vegetais ou coisas semelhantes, carnes, peixes, etc., depois chega à noite e não come, só come um pedacinho de matzá. Aí você não está cumprindo a mitzvah, né, de comer matzá, tá bom? Então, preste atenção sobre isso daí, né? Então, um outro detalhe também, né? Normalmente as pessoas compram
aquela caixa de matzá para os dias de Pêssar, né? Então, a orientação que os mestres trazem para nós é que esta matzá é para Pêssar e para os dias, 7 para 8 dias de Hag HaMatzot, né? A festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos. Então, a matzá não é para ser ingerida antes da noite de Pêssar, né? Então, a pessoa, por exemplo, tem aqueles que fazem matzá caseira. Ótimo, beleza, tranquilo, obedecendo a receita e as orientações rabínicas como fazer, não tem problema algum. Só que você não pode comer, porque é para Pêssar e durante a semana de Hag HaMatzot. Então, a partir da sexta-feira à noite é que se pode ingerir matzá. Ok? Então precisa tomar cuidado com essa questão aí, né? Porque a matzá ela começa a ser ingerida no Seder de Pêssar, né? É depois do Seder de Pêssar que durante o Seder de Pêssar come matzá e posterior, durante 7 dias para 8 dias, vai se comer matzá. Antes, não. Tá bom? Então, por isso, evita-se comer matzá antes do Seder de Pêssar, ok? E também, né, não durante aí as preparações, né, daquilo que vai no Seder de Pêssar, né, as verduras, a massa, né, que é haroset, né, haroset, que é a massa que lembra a massa para fazer tijolos e etc. Tudo aquilo que está envolvido para o Seder de Pêssar na sua alimentação, então tome cuidado, não é para ficar se alimentando durante o dia destas coisas, para que a hora que acontecer o Seder, realmente você possa estar com bom apetite para o fazer, ok? Uma outra orientação que nós temos aqui, que os nossos mestres trazem para nós, e é algo muito importante isso daqui, ó. Aliás, tudo é importante, mas o que vamos falar agora é muito importante, é importantíssimo nós sabermos, ok? Sobre a questão da carne, né, que vai ser levada para o Seder de Pêssar. Ok? Então, normalmente, né, as pessoas utilizam aí, né, algum tipo de carne para o Seder de Pêssar. Então, o que acontece normalmente? Então, as pessoas, elas normalmente dizem assim, esta carne é para Pêssar. Essa expressão, segundo os nossos mestres, ela fala que é uma expressão incorreta. Quando falamos, segundo os nossos sábios, quando nós falamos, né, esta carne é para Pêssar, nós estamos, vamos dizer assim, nós estamos revivendo os dias do sacrifício até a destruição do segundo templo, quando de fato os sacrifícios eram levados para Pêssar. Então, quando nós falamos, né, uma pronúncia, né, quando nós falamos aí, esta carne é para Pêssar, nós estamos remontando aos dias dos sacrifícios. E isso significa o quê? Que nós estamos dizendo que esta carne é para o sacrifício de Pêssar. E aí que está o grande erro. Por quê? Porque o Beit HaMikdash não existe mais, né, não está presente no momento, só o Kotel, o muro, certo? E os sacrifícios de Pêssar só podem ser feitos em Jerusalém e dentro das dependências do Beit HaMikdash. Fora do Beit HaMikdash não se faz sacrifício de Pêssar. Então isso é uma violação. Então dessa forma, né, usando a expressão esta carne é para Pêssar,
na realidade nós estaremos transgredindo a proibição de consumir algo sagrado fora das dependências do Beit HaMikdash. E isso daí é uma transgressão do mandamento divino. E essa transgressão, a punição dela é terrível, é a pena capital. Então, por isso, né, com a devida orientação dos nossos mestres, dos nossos sábios, então o que nós podemos falar? Esta carne é para a festa. Você nem menciona Pêssar. Esta carne é para a festa. Ponto. Acabou. Não precisa falar mais nada. Nós vamos ter uma festa e nessa festa nós vamos ter esta carne para saborear ali no momento do jantar especial. Pronto. Nós não podemos usar a expressão esta carne é para Pêssar, porque isso significa é um sacrifício para Pêssar. E nós não podemos fazer esse sacrifício fora do Beit HaMikdash, fora de Jerusalém, certo? E outra coisa, não somos Kohanim para fazer o sacrifício. Ponto. Entendeu? Então é isso daí, amados. Né? É o aprendizado que nós temos aí para o nosso dia a dia. Ok? Amanhã, não perca. Um dia para bênçãos. Bênção sim, maldição não. Se fala sobre a bênção dos pais para com os filhos. Uma noite especial, na quinta-feira à noite, véspera de Pêssar, um momento muito especial, sublime, em que os pais abençoam os seus filhos, né? Obviamente os filhos que moram dentro da casa dele, né? Porque os filhos que têm a sua casa, a sua própria família, eles vão abençoar os seus filhos ali. Ok? Baruch Hashem, amanhã temos mais. Shalom, shalom.